Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, é com muita alegria, satisfação que retornamos a esta casa, trazendo a todos vocês um abraço amigo e fraterno de todos os trabalhadores do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade, situado em São Martim, na Rua Punã, número 16. O tema da tarde de hoje, ele, para nós, é de um significado muito grande. Quando eu ouvi a Dona Sônia dizer que a espiritualidade amiga tinha escolhido os temas para o mês de maio, mês das mães, e a mãe, na realidade, é a base da constituição da família, porque é ela que traz, na realidade, a vida, os espíritos, para a encarnação, eu também refletia que o tema foi escolhido muito oportunamente para mim. Porque eu, como sou profissional das áreas agrárias, e passei a semana justamente montando um campo experimental na instituição na qual nós trabalhamos, e a gente, enquanto arava a terra, eu refletia no que eu iria falar aqui para vocês. Nós observávamos o arado cortar a terra, preparar o solo, e eu refletia na grandeza dos ensinamentos de Jesus, que apesar de mais de 2000 anos, ainda é atual, oportuno, necessário e urgente para a nossa reflexão. Muitas das vezes a gente no corre-corre da vida, nós não paramos um pouco para refletir em determinadas questões. E questões bem simples. Refletir um pouco do que somos, quem somos, o que estamos a fazer aqui na Terra. Refletir um pouco na nossa individualidade. Qual o meu papel nessa existência material na qual eu estou participando? Refletir que cada um de nós somos individualidades, somos espíritos, somos essa centelha inteligente da criação, na qual, como uma pequenina semente, o Criador nos lançou no campo da vida, para que nós pudéssemos, através das experiências vivenciadas, encarnação a encarnação, pudéssemos desenvolver as potencialidades que já trazemos em nós mesmos. Pois, conforme os Espíritos nos ensinam no livro dos Espíritos, nós trazemos em nossa consciência, gravada nessa matriz, todas as leis divinas. E assim sendo, nós precisamos simplesmente descobrir, através das experimentações que fazemos quando aqui chegamos para viver uma existência física. Através desse aprendizado, nós nos descobrimos como filho de Deus, como filho da luz, como uma fração desse Criador que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, porque nós fazemos parte de Deus. Nós participamos dessa divindade porque somos criação sua. E uma criação que chegamos, através dos processos evolutivos, a uma individualidade e um ser pensante. Mas o que fazer para desenvolver essas potencialidades em nós? Deus não
é aquele pai que não nos dá as coisas de mão beijada. Ele nos criou e disse que nós precisávamos, através do trabalho, conquistar essas potencialidades que nós já trazemos dentro de nós. Então, é um processo de descoberta, é um processo onde nós precisamos mergulhar, fazer um mergulho interior para descobrir as nossas potencialidades. E é por isso que no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos adverte da necessidade de nós conhecermos a nós mesmos. De todas as noites, ao deitar, nós refletirmos no que fizemos durante o dia e quais foram as nossas atitudes para com o nosso semelhante, bem como para conosco mesmos. E nesse processo de mergulhar no interior e se descobrir, nós começamos a observar que precisamos agir em nosso próprio benefício, fazendo o que a gente conhece como reforma íntima. E a reforma íntima, o que seria essa reforma íntima? Um trabalho interior. Mas esse trabalho, ele é similar àquele trabalho que o arado faz na terra. Ele corta a terra, revolve as entranhas da terra para preparar o solo para receber a semente. Mas só isso ainda não traz a certeza de uma colheita fecunda. Muitas e muitas outras atividades serão necessárias para que a gente possa chegar no final da colheita com a certeza de obtermos uma excelente produtividade. Assim mesmo é o espírito humano. Precisa olhar para dentro de si e remover as pedras, os calhaus, que, através de existências e existências dolorosas, onde alimentamos as paixões, o ego, ou seja, tudo aquilo que nos liga às paixões egoísticas, revolver tudo isso, arrancar desse solo fecundo que somos nós, espíritos, para que possamos, então, preparado o solo, lançarmos a semente fecunda do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possa dar os frutos, conforme aquela parábola do semeador, que o homem saiu a semear e uma parte da semente caiu no pedregulho, outra caiu sobre os espinheiros, não é? Outra caiu sobre um solo que não estava preparado, mas somente frutificou, somente deu resultados positivos, aquela que caiu no solo preparado. E eu refletia isso aí, olhava, fazia uma viagem interior para nós mesmos. A nossa situação, não é? Qual é o tipo de solo que tem ainda no nosso interior? Qual é a necessidade, o que nós precisamos de fazer ainda para que a nossa intimidade seja um solo fecundo, onde a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus possa vir dar frutos e frutos em abundância. E aí eu refletia na lição que eu lia no capítulo 3 do livro Pão Nosso, quando Emmanuel traz o arado e, parafraseando um comentário do Evangelho de Lucas, que diz, e Jesus disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Vê que profundo, não é? Ninguém que lança mão do arado.
Quantas e quantas vezes a gente tem a oportunidade de trabalhar no bem, na casa espírita, e muitas das vezes a gente desanima, a gente foge da responsabilidade, a gente não quer assumir a tarefa. Por quê? Porque a gente ainda não se apercebeu da necessidade de passar o arado na intimidade dos nossos corações, de colocarmos essa mão na charrua e não olhar para trás, para lembrar as paixões que vivemos no passado e que só nos causaram dor e sofrimento. E mesmo assim, a gente sabendo disso, a gente ainda não tem a força suficiente para desapegar de tudo aquilo e dizer assim: eu agora vou ser efetivamente um trabalhador de Jesus. Eu vou me empenhar, mesmo reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas eu vou me empenhar mais arduamente. Porque não imaginem que nós que trabalhamos na casa espírita já somos perfeitos, que nós não temos dificuldades, que nós temos uma família, nossa família é uma família perfeita. Não. Porque, na realidade, essa ainda não existe. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. A gente se ajusta da melhor forma possível. A gente convive da melhor forma possível. A gente se trabalha para manter a harmonia. Mas perfeita, uma família que nunca teve um arranhãozinho, uma briguinha, não é? Uma esposa e um esposo que nunca foi dormir com raiva um do outro, eu, pelo menos, se tiver alguém, pode levantar a mão para eu conhecer, que eu vou ter toda a satisfação. Porque eu até agora, por onde eu andei, que eu fiz essa pergunta, eu ainda não respondi. E eu ainda não encontrei. E muitas das vezes, o que é que a gente encontra, né? As pessoas se lastimarem, porque eu casei com fulana e fulana, olhe, Júlio, fulana lembra de coisa de lá de quando a gente era namorado. Ela lembra. Uma coisinha que eu fiz a ela mínima, já fazem 60 anos. E ela ainda lembra daquilo. Aí eu sempre digo assim, eu vou lhe dar um consolo, né? Eu digo, não se preocupe não, que isso ainda é muito bom. Eu estou numa situação ainda mais difícil. Minha mulher é médio e ela lembra até do passado, de encarnações passadas. Então, fique tranquilo, porque nós estamos nessa caminhada e vamos ter sempre algum arranhão, alguma dificuldade. E essas dificuldades que nós temos a vencer é o que constitui o arado, a cortar as nossas entranhas, a revolver o solo da nossa intimidade, a expor os elementos que não são férteis para que tudo possa se transformar no solo onde possa realmente brotar os frutos do amor, da compaixão, do perdão. Emmanuel, ele traz uma explicação, mas antes de eu me adentrar na explicação de Emmanuel, para que eu não esqueça, eu gostaria que a gente refletisse nessa questão do que é lançar mão no arado. Lançar mão no arado significa iniciar o trabalho de reforma íntima. E o não olhar para trás significa não retomar as paixões. Nós precisamos trabalhar essa consciência em nós. O olhar para trás, para a gente estar sempre se martirizando por algo que a gente fez lá atrás, não é bom. A gente passou pela situação, o momento
é o hoje, a construção é o presente, a oportunidade é o agora, e o que passou, como diz o ditado popular, não é? Águas passadas não movem moinho. Passou. O que importa é o que eu preciso construir a partir de hoje com a lição do ontem. Porque o ontem nós precisamos tirar uma lição de alguma forma. Então precisamos de uma decisão. Colocar a mão no arado. E colocar a mão no arado é o esforço, é o trabalho da reforma íntima. E não olhar para trás significa eu não vou voltar a ser o que eu era ontem. O que foi ontem, passou. Eu errei? Errei. O que é que eu posso fazer hoje para melhorar? E Emmanuel aborda essa lição dizendo, aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento nas bases mais simples. Todo o Evangelho de Jesus é baseado em coisas simples do dia a dia, que está ao alcance do mais intelectual ou do mais simples dos homens. Vê, o arado, a semente, todas as parábolas que ele contou, não é? São parábolas simples, ensinamentos que vai nos trazer uma reflexão do que acontece no dia a dia da nossa existência. Ele falou do arado há mais de 2000 anos, quando lá atrás o arado era um instrumento de tração animal. E ao homem cabia o esforço máximo de conduzir ali o implemento e controlar os animais. Se a gente trouxer para a vida da gente, a gente tem um animalzinho dentro da gente que a gente precisa domar, né? Eu não sei vocês. Eu, pelo menos, ainda digo assim, que eu ainda sou um corcel, não é? Meio indomado. De vez em quando tem que vir a brida, a espora, não é? Trazer o chamamento para que a gente volte à realidade. A gente, epa, peraí, o conhecimento que a gente já tem já não nos permite agir assim. Todo esse domínio vem da maturidade espiritual, que na medida que nós vamos desenvolvendo essa maturidade espiritual, a gente vai tomando mais consciência. Mas o tempo se passou, se mecanizou o campo, hoje a gente vê lá um trator, o homem sentado no trator, mas a lição é a mesma. É a mesma. O arado passa revolvendo o solo, revirando as entranhas, se aprofundando no solo para trabalhar a intimidade daquele solo, para preparar aquele solo. E é o que nós mais necessitamos no dia a dia da nossa existência, é desse preparo, desse trabalho, que é lento para um solo ainda endurecido feito nós, é gradativo, requer paciência. Não adianta a gente querer fazer a coisa do dia para a noite, não adianta a gente querer se tornar santo, né? Porque a gente conheceu o Espiritismo de uma hora para outra, porque isso não acontece. Emmanuel diz, numa das mensagens dele, que a natureza não dá saltos, que tudo é gradativo. Toda estrada ela é pavimentada metro a metro, toda grande edificação é construída tijolo a tijolo. E conosco, da mesma forma, é gradativo. É experiência atrás de experiência, aprendizado atrás de aprendizado, que nós vamos construindo, que nós vamos edificando
o reino de Deus dentro de nós. Nós não vamos construir simplesmente um edifício em nós. Nós vamos construir, observem, o reino de Deus dentro de nós. E muitas das vezes, só porque a gente conheceu o Espiritismo, a gente se empolga. E quer, eita, vai ser agora que eu vou construir. E Kardec chega e fala lá, né, naqueles tipos de espíritas, né? Aqueles que tomam o conhecimento, se empolgam, mas logo vem a desilusão e baixa o fogo. E a gente precisa ter, então, um trabalho lento, gradativo, paciente, se observando, para que essa pequena chamazinha vá aumentando gradativamente. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem. O terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Se a gente for observar os ensinamentos de Jesus, são todos direcionados para que a gente trabalhe a nossa intimidade e semeie a boa semente. Por isso Jesus diz, amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E no cenário da família, nem sempre a gente está reunido com aquelas almas afins, não é? Conforme a gente falava anteriormente. São onde encontra-se os maiores desafios da semeadura, é dentro do lar. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, muitas das vezes a gente tem divergências com colegas e tal, né? Mas a gente passou aquele tempinho, não é? Do trabalho e vai para casa. E dentro de casa é onde a gente passa uma boa parte do nosso tempo. É onde a gente divide todos os dias a intimidade uns com os outros. Às vezes um colega de trabalho nos aborrece, mas ele é de outro setor, bem distante, a gente se isola. Mas com a mulher, com o marido, com os filhos, né, já fica mais complicado. E a missão mesmo, já foram colocados dentro do lar, que é para a gente não se apartar mesmo, que é para que a gente possa se constituir para o outro um arado. A mulher vai arar o solo do marido. O marido vai arar o solo da esposa. Ambos têm a obrigação de arar o solo dos filhos, desses espíritos que foram nos enviados como filho. Com que objetivo? Que a partir desse contato, a partir dessa relação, desses relacionamentos, nós possamos trabalhar na edificação do reino de Deus dentro de nós e dentro daqueles que nos são próximos. Por quê? Porque geralmente, no passado, nós nos comprometemos com aquelas criaturas. Muitas das vezes as pessoas colocam a mão na cabeça, eu não sei o que fazer, meu filho, minha filha, meu problema, dão trabalho demais. Paciência, amor e Jesus. Essa é a receita. Porque aqueles espíritos que estão a nos perturbar a paz íntima, muitas das vezes foram perturbados por nós mesmos no passado. Nós que desregramos aquelas criaturas. E hoje nós temos a oportunidade de recebê-los como filhos, para que a gente possa encaminhar. Ou receber como marido, ou receber como esposa.
Quando a gente olha as obras, né, de Chico Xavier, quantas lições, né? A gente vai ver lá o reencarne de Sigismundo, né? Um espírito que iria reencarnar no lar daquele casal e que tinha assassinado o marido na existência passada. Ou seja, já pensou a gente receber no nosso lar aquele que nos assassinou, tirou a nossa vida no passado? E são esses entraves que são nos colocados na existência para que a gente volte a se harmonizar, volte a caminhar juntos, trabalhando pela sementeira fecunda, no solo preparado, no solo arroteado da intimidade dos nossos corações. E Jesus nos mostra muitos desafios que se constitui o arado. Porque já pensou, né? Se te baterem a face, apresenta a outra. Eita! O evangelho é difícil, né, não? De se viver, né? Se te tomarem a túnica, entrega também a capa. Tá difícil, não tá? O negócio aí tá... Perdoar o teu próximo. E não é perdoar uma vez, é 70 vezes 7 vezes. Todos esses desafios, chamados a enfrentar sozinhos ou coletivamente, todos nós somos chamados a enfrentar esses desafios. Principalmente dentro do lar. Quantas e quantas vezes nós vamos precisar de usar do perdão para manter a paz doméstica? Quantas e quantas vezes, dentro do próprio lar, vai ser necessário não só a gente dar a capa, a túnica, como vamos precisar de nos doarmos nós mesmos para socorrer, para amparar alguém que se encontra em desalinho interior. Quantos sacrifícios, criaturas devotadas se entregam durante toda uma existência terrena por um filho delinquente, por um marido enfermo da alma, ou por uma esposa enferma da alma. Com que propósito? A vivência do amor, do verdadeiro amor, do amor cristão, por saber da necessidade de amparar uma alma que se encontra enferma. Esse esforço é que demonstra que essas criaturas já se encontram com o trabalho em andamento, que a sua intimidade, o arado já foi passado, e que a semente do Evangelho de Jesus já começa a brotar da terra, a crescer em busca da luz maior, para se fortalecer, para que amanhã possa vir a colher frutos, e frutos em abundância. Somente quem tem essa fé, que tem essa coragem de renunciar muitas das vezes a si mesmo, como fez o mentor espiritual desta casa, Francisco de Assis, que teve a coragem de abandonar todo o conforto doméstico, toda a riqueza do mundo, que ele já tinha consciência que aquilo era transitório, para passar o arado nas entranhas do seu coração, semear a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus e permitir que ela desse frutos para os seus irmãos mais sofredores. Porque Francisco foi buscar
os rejeitados pela sociedade da época. Ele não se uniu como se uniam os grandes da igreja ao poderio romano. Mas ele foi buscar os que estavam à margem da sociedade. E muitas das vezes a gente casa, a gente quer a mulher perfeita. A gente quer o marido, olha, perfeito. A gente quer os filhos perfeitos. A gente quer tudo bom, a gente quer moleza, a gente não quer o trabalho. A gente não quer o esforço. E a gente esquece que a gente está no mundo de provas e expiações. Que o mundo de regeneração ainda está a caminho. E a regeneração não é do mundo. A regeneração precisa ser de cada um de nós. Nós que aqui nos encontramos, todos queremos habitar um mundo melhor. Mas será que nós queremos fazer o esforço para sermos melhores e transformarmos o mundo num mundo melhor? Como andam as nossas famílias? Será que as nossas famílias já estão numa estrutura para o mundo de regeneração? Será que a nossa família está imbuída na presença de Jesus ao nosso lar, para que Jesus possa operar o milagre em nossas vidas, transformando-nos? Ou será que simplesmente a gente está esperando a coisa acontecer? Eu vou dormir hoje de noite e amanhã eu vou acordar no mundo de regeneração. Talvez acordemos degradados da terra para um outro mundo de provas e expiações. Mas na terra de regeneração só vai permanecer aqueles que tiverem o compromisso de transformar-se, de permitir que o arado trabalhe na sua entranha para que a semente do Evangelho de Jesus possa frutificar e que possa contagiar outras pessoas, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. E quando a gente observa isso, a gente vê que a nossa família precisa urgentemente de Jesus. No livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec questiona: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Porque muitas das vezes a gente vê as pessoas falar, esse negócio de família, não é? Eu tinha uma amiga minha que sempre dizia assim: Júlio, família só é bom para o momento do retrato, que fica todo mundo juntinho e sorrindo. E depois a coisa pega fogo, né? Muitas das vezes a gente vai ver, são os desafios realmente. Eu dizia a ela, mas também se a gente não se trabalhar para amanhecer sorrindo e dormir sorrindo, para contagiar os outros na alegria cristã, a gente não vai mudar o panorama, sempre vai ser o momento de reunir a família para tirar o retrato. E nós não estamos na terra para isso. Aí começam a dizer, né, que a família é coisa, né, desvalorizar a família. Mas o que seria se ninguém aqui quisesse mais? A partir de hoje, ninguém vai querer mais ter família, que família só traz problema. Se a gente pensasse assim, a gente iria viver só. E dizem os espíritos o seguinte, que o relaxamento do laço de família seria uma recrudescência ao egoísmo. Então, essa importante instituição que é a família é a oportunidade bendita que Deus nos concedeu para que a gente pudesse trabalhar o nosso ego. Tirar o egoísmo de nós,
compartilhar, dividir. E eu falo em compartilhar, só lembro do meu neto, dona Sônia, que ele ganha um chocolate e ele tem que compartilhar com todo mundo, tem que dividir com todo mundo. E ele, muitas das vezes, o que é que ele faz? Ele empurra o chocolate todinho na boca antes da gente dizer, olha, tem que compartilhar. Ele, pequenininho, já empurra o chocolate todinho dentro da boca. E aí a gente aprende que a gente precisa trabalhar esses espíritos, mostrando realmente a necessidade de compartilhar, de dividir. E essa é a grande beleza da família. É saber que o outro tem uma dificuldade. A gente não vai cobrar diretamente, mas a gente vai trabalhar juntos no que a gente precisa de mudar. Porque do jeito que o outro tem uma dificuldade, nós também temos as nossas dificuldades, que precisa do auxílio do outro para justamente a gente ir se trabalhando. Da mesma forma que o buril fere a pedra bruta para transformá-la num diamante de alto valor, as experiências encarnatórias se constituem nesse arado onde, no contato um com os outros, ora nós vamos ser o buril, ora nós vamos ser a pedra de diamante, vamos nos tocando, vamos nos lapidando uns aos outros, para que possa se materializar em nós aquela proposta grandiosa de Jesus. Brilhe a vossa luz. E é o trabalho incessante que nós temos a oportunidade bendita de fazer na existência atual, de deixar brilhar a nossa luz. Nós temos a luz, mas ela está ofuscada, ela está debaixo do alqueire. Vamos então se trabalhar para que essa luz possa brilhar, iluminar a nossa estrada, mas também iluminar a estrada daqueles que ficaram na retaguarda. O Espírito Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, ele diz que fazer a vontade de Deus é agir segundo a suprema lei de amor, fora da qual tudo é efêmero, fugaz e insustentável. Vê que coisa bonita, né? Qual o nosso propósito? Vivermos, não é? Essa suprema lei de amor. Primeiramente, a gente precisa aprender a amar o nosso próximo. E aquele próximo que está bem próximo de nós. Nos desafios domésticos, a gente tem essa bendita oportunidade. Porque muitas das vezes a gente diz assim, bem, mas é muito mais fácil eu amar alguém que eu conheço que está bem distante do que eu amar quem está comigo ali no dia a dia. Não é? Tem algumas pessoas que eu escuto dizer, fulano que é amigo meu, é mais meu irmão do que aquele irmão que eu tenho dentro da minha própria casa. E aí, a gente vai observar o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, no item 8, quando Kardec nos ensina, nos orienta que há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Obviamente, não é, que nós, como espíritos, nós, durante a nossa caminhada, que só Deus sabe de quando data esse início, pelo menos o início que nós passamos a ter a consciência desperta, né? Passamos a ser uma individualidade. O que foi que a gente conquistou, né, de amigos e de inimigos? E muitas das vezes a gente sente uma afeição maravilhosa por alguém tão distante de nós, mas a gente tem aquela afetividade.
E muitas das vezes aquele que está dentro da nossa casa, a gente tem a rejeição. Mas a gente precisa se perguntar: quem está a demandar mais esforço, mais trabalho para o nosso crescimento? Aquele que ainda temos um ranço, um amargor, um entrave, ou aquele que já está com a amizade conquistada? Então, nós precisamos ver que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa limar essas adversidades. Eu não lembro quem diz isso, a frase, eu sei que não é minha, é de um espírito, talvez alguém possa até lembrar, não é? Que dizia sempre assim: por onde andais, deveis fazer amigos, pois os amigos ser-vos-á luz em todos os caminhos da eternidade. Por onde caminhamos, nós precisamos justamente conquistar aquelas pessoas que são os nossos desafetos, que são os nossos adversários. Nós precisamos transformá-los em amigos. Precisamos conquistar a amizade. Precisamos trabalhar, revolver com o arado esse solo duro, para que possa semear uma semente fecunda de amizade e de amor. E muitas das vezes isso está dentro do nosso lar, é aquele irmão difícil, é aquele filho difícil, que nós necessitamos de fazer esse trabalho. Ou seja, nós precisamos conquistar essas almas para serem luz na nossa vida, como eles também precisam de ser luz na nossa vida. Esse esforço é de onde advém a conquista da felicidade. Nós não podemos ser felizes enquanto tiver alguém com mágoa, com sofrimento, com lembrança de dor, que nos arremeta a tal situação. Se a gente quer essa felicidade, se a gente quer essa conquista dessa paz, a gente precisa construir essa paz, sendo paz na vida dos outros. Vinícius continua dizendo que o egoísmo é dispersivo. Só o amor perfeitamente compreendido gera vínculos indissolúveis. Só o amor perfeitamente compreendido será um vínculo sólido, capaz de nos unir uns aos outros. Então, qual o segredo da gente ter uma família em harmonia? Qual o segredo da gente ter uma sociedade em harmonia? Qual o segredo da gente construir esse mundo de regeneração o mais rápido possível? Começando o trabalho interior em cada um de nós. Mas geralmente a gente diz assim mesmo: o problema é do outro. Dona Sônia, eu já sou muito bonzinho, mas Gisele é difícil. Eu digo logo assim, né? A Gisele, quando conta, diz: Dona Sônia, eu sou muito boazinha, mas o problema é Júlio. Porque a gente só enxerga que o problema é do outro. E Jesus nos mostra a solução disso no Evangelho. Quando ele diz assim mesmo: você observa o argueiro no olho do teu irmão e esquece de ver a trave que tem no seu. A gente se queixa dos outros. E se queixar dos outros é a gente ver o argueiro no olho dos outros. E esquece de que o que está prejudicando tudinho é a trave que existe no nosso. Então, para a gente ter uma comunhão harmônica dentro do lar, para a gente construir um lar sólido, a gente precisa se modificar.
fazer a nossa parte. O outro é problema do outro. O problema é que a gente quer fazer a parte do outro, não faz a nossa. Ah, se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, faria aquilo. Se eu fosse você... Mas você não é o outro, você é você. Você é um espírito, uma individualidade que precisa de se trabalhar. E nós precisamos de ter essa consciência. Eu preciso de fazer o trabalho que me cabe. Não é o outro que vai me mudar. Sou eu, através do meu esforço, do meu trabalho, que vou me mudar. Se o outro vai mudar, problema do outro. A responsabilidade é do outro. Eu sempre brinco com minha mulher e digo assim mesmo, ainda bem, viu? Que eu estou progredindo, vou trabalhar, vou fazer minha reforma íntima, porque assim eu vou para o céu. Mas você que vai ficar na retaguarda, eu vou ficar ali ajudando. Viu? E talvez ela pense o mesmo, né? Que ela vai progredir e que ela que vai e eu vou ficar na retaguarda. Então, a gente fica, cada um, se esforçando para ser melhor do que pode, né? Tentando ser o melhor possível para que a gente possa, se tornando melhor, se liberte de todas essas amarras de sofrimentos e de dor que ainda são necessárias para a nossa evolução. Agora, temos que saber que é conquista individual. Por mais que a gente queira que o outro progrida, a fruta só amadurece quando chega o tempo. Às vezes a gente vê as pessoas, só falta arrancar os cabelos, não é? Porque um filho, porque a esposa, ou porque o esposo está assim, está assado. Não adianta. Cada um vai amadurecer no seu tempo certo. Às vezes, uns vão precisar de mais dor, não é? Aquela coisa, né? O diamante é muito bruto, ainda está cheio de casca lá por fora, precisa ser tudo tirada. Aqueles minerais que não fazem parte da sua estrutura, até chegar na peça central, que essa é a valiosa. Mas continua Emmanuel dizendo, é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar a mão, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Vê que profundidade. Nós precisamos ter a consciência de que precisamos botar a mão no arado, precisamos trabalhar pelo nosso crescimento, a fim de não causarmos prejuízos a nós mesmos. Não é ao outro, não. Não pense que a gente vai prejudicar ninguém, porque a gente está lá naquela posição, eu nasci assim, vou morrer assim e pronto. Você não pensa que vai prejudicar ninguém, não. Você está prejudicando a si mesmo. Quem quiser que mude, mas eu não mudo. Coitado. Vai mudar, mas cedo ou mais tarde vai mudar. Se não for por bem, é pela dor. Se não for pelo amor, é pela bênção da dor. Mas a gente muda de todo jeito. Se a gente ainda continua vivendo lá atrás, no passado, pelo que a gente passou, pelo que a gente sofreu, pelo que a gente foi prejudicado, pelo que a gente foi magoado, tiver amarrado lá atrás, coitado. Você só está fazendo mal a si mesmo. Liberte-se, olhe para a frente, bota a mão no arado e diz, agora eu vou ao serviço, ao trabalho, em benefício de mim mesmo. Porque ninguém trabalha nessa seara bendita da construção, da evolução e do crescimento interior, senão para si. Cada um somos obreiros próprios. Cada um somos a edificação do reino em nós. Ninguém está construindo o reino de Deus nos outros, não. Por mais que você ame um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, você não vai poder construir
a edificação do reino de Deus neles, não. Isso é obra que cada um de nós precisamos ser o artífice da nossa própria edificação. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, diz assim mesmo: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E aí, coisa bonita, né? O imenso edifício da sociedade é construído pela célula máter, a família. E quem constitui a família somos nós, as individualidades. Melhorando a individualidade, nós melhoramos a família, nós construiremos uma sociedade melhor, mais justa, né? Toda vez que a família se entibia ou enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Profundo o que Joana de Ângeles nos traz também como reflexão. O mundo está uma coisa séria. O mundo está uma coisa séria porque nós somos uma coisa séria. Porque estamos a constituir famílias, coisa séria. Queremos conquistar o mundo. Queremos ter o carro do ano, queremos ter o melhor edifício, o melhor apartamento, a melhor casa de praia, a melhor fazenda, o melhor isso, o melhor aquilo, tudo material. Mas esquecemos de entesourar os tesouros, que conforme Jesus nos alertava, são os verdadeiros tesouros, os que os ladrões não roubam, que a ferrugem e a traça não destrói. Continua Joana dizendo: muitas vezes nos preocupamos com o que o outro está fazendo e deixamos de fazer ou queremos fazer pelo outro e não fazemos por nós mesmos. Nós já falamos isso, né? É edificação própria. Eu preciso fazer por mim. Se o outro vai fazer por ele, esforço do outro. A gente ajuda, a gente incentiva, a gente apoia. Vamos lá, fulano, dá a mão aqui, vamos tentar. Mas depende do outro a construção. Nós não podemos fazer nada por ninguém. Somos individualidades. As conquistas são conquistas próprias. São valores que nós conquistamos pelo despertar do Espírito. Faz-se urgente, diz Joana no livro Fonte de Luz, o retorno de Jesus à família. Somente a sua presença no lar podem oferecer segurança e equilíbrio para todos quantos se encontram à mercê dos instrumentos de comunicação. Preocupados com o consumidor e desinteressados totalmente com a criatura. Minhas irmãs e meus irmãos, como é necessário refletirmos nesse ensinamento bendito que nós tivemos na tarde de hoje. Principalmente quando, na atualidade, nós vemos as nossas famílias inundadas pelos aplicativos das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo a nos tomar tempo onde as pessoas já não dialogam e cada um fica sentado no seu canto, lendo ou perdendo tempo com as postagens, mas se esquecem de que pelo menos uma vez na semana deveríamos abrir a página do Evangelho, ler em voz alta com todos os membros reunidos e debatermos o Evangelho de Jesus em nosso lar. Quantas e quantas vezes nós estamos preocupados em amoedar recursos,
mas não buscamos trabalhar a paz interior, para que a paz interior edificada em nós contagie aqueles que estão em torno de nós, para que a paz reine em nosso lar. A edificação do reino de Deus começa em cada um de nós. Façamos a nossa parte. Não reclamemos dos outros. Simplesmente aguardemos no tempo que cada um vai chegar ao Pai no tempo que cada um desejar, no tempo oportuno da construção e do esforço próprio de cada individualidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e, acima de tudo, nos dê muita paz, paciência, perseverança, para que a gente possa enfrentar os desafios da atual encarnação, com a certeza de que não estamos sós. Temos um espírito amigo ao nosso lado, temos um protetor ao nosso lado, que trabalha nos fortalecendo para que a gente tenha força, fé e coragem para vencer. Muita luz em nossos corações, hoje e sempre.